Olá, você que acompanha o Correio Sudoeste, está começando mais um programa Várias Variáveis. Hoje nós temos aqui a ilustre presença de um sacerdote da Igreja Católica, Padre Richard. Padre Richard, seja muito bem-vindo aos estúdios do jornal Correio Sudoeste. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. É uma alegria poder estar aqui e participar desse bate-papo e poder compartilhar um pouco da vida, da experiência. Então, muito obrigado pela acolhida. Padre Richard, quando é que o senhor se sentiu tocado por Deus para então dar início ao chamado, à vocação, tornando-se ministro, sacerdote, um servidor do povo de Deus? Olha, Rodrigo, a minha história vocacional, ela tem algumas curvas e uns contornos bem interessantes. Eu me senti chamado por Deus ainda muito novo, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, e naquela época, anos 90, eu acho que era outro mundo, outro tempo, e quando a gente era jovem, a gente queria ser muito radical. A gente abraçava aquilo que parecia mais radical. Com a vocação não foi diferente para mim, né? Eu saí olhando as coisas onde eu poderia responder esse chamado de Deus, e naquela ocasião estava iniciando uma experiência vocacional de uma fraternidade de inspiração franciscana, que depois se tornou até muito conhecida, a Toca de Assis. E eu conheci a Toca bem no início da Toca, né? Eu me lembro quando eu fui a primeira vez, eu acho que eu tinha uns 14 anos, e a casa parecia um cortiço abandonado. Era de uma pobreza extrema, tinha muitos moradores de rua em volta da casa, e os jovens que ali faziam aquela experiência de consagração não tinham diferença nenhuma daqueles mendigos. Jeito de vestir e uma pobreza extrema mesmo. E eu fiquei muito assustado com aquilo, né? Apesar de ser de uma família pobre, muito simples, de uma vivência muito simples, mas aquele tipo de pobreza para mim foi muito escandaloso nessa situação. E aí eu entrei na casa, e lá na casa tinha uma capela pequena, um sacráriozinho de madeira, e não tinha nada, não tinha nenhum atrativo. Mas eu senti ali uma presença de Deus que foi muito forte, talvez uma das mais profundas da minha vida. E aí, ali naquela capela, naquele cortiço, vamos dizer assim, eu dei a minha resposta para Deus. Eu disse assim, olha, eu não sei como, mas eu quero que a minha vida seja assim. E eu fiz uma experiência de consagração por 15 anos nessa comunidade. E pude viver ali uma experiência tanto de missão, quanto de trabalho, quanto de vida de oração e também de radicalidade, numa vivência de pobreza muito profunda. Hoje mesmo conversando com uma pessoa, e aí contando dessa experiência, eu dizia assim, olha, tudo que eu tinha na vida cabia dentro de uma caixa de sapato e sobrava muito espaço. Então era uma experiência de pobreza muito radical, né? A gente não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha quarto, não tinha cama, e vivia a experiência da pobreza mendicante mesmo. E graças a essa vida, a essa experiência, eu pude viajar o mundo inteiro fazendo missão, né? E com experiências muito ricas para mim, de encontros profundos com Deus, né? Eu coleciono essas histórias porque elas ajudam a dar sentido para a minha vida hoje, por exemplo. Eu me lembro, eu morava no Rio de Janeiro, e uma vez alguém chegou e falou assim, olha, irmão, tem um senhor que mora num valão e vocês podiam ir lá resgatá-lo. E o valão, não sei se é um termo conhecido, mas na parte de Niterói, São Gonçalo, valão é o nome dado para os rios que passam no meio da cidade de esgoto. Então é um lugar realmente muito medonho de ver. E quando a gente chegou, esse senhor estava lá dentro daquele esgoto, como se ele estivesse plantando coisa, né?
E aí as pessoas ali do entorno disseram que ele já morava ali há uns 30, 40 anos. Então todo mundo estava acostumado a ver ele dentro, lá no meio do esgoto, pegando um pedaço de pau, copo velho, sacola, como se ele estivesse plantando. E aí eu desci até lá, né, um cheiro medonho de lixo, de esgoto de casa. E aí eu perguntei o que ele estava fazendo lá. E aí ele disse assim, olha, eu ganhei essa terra aqui do meu avô e eu estou aqui plantando. Então, na loucura dele, no mundo dele, aquilo não era esgoto, aquilo era uma fazenda. E ele só estava plantando. Ele comia o que descia ali, o que jogavam dentro do valão. E aí eu pensei, como que eu vou tirar esse homem daqui? E aí me veio a ideia de entrar no mundo dele. E aí eu comecei a elogiar a fazenda, as plantações e como estava bonito. Disse assim, olha, eu precisava de alguém para cuidar de uma terra minha. E me disseram que o senhor é muito bom, queria que o senhor fosse. E aí foi ali uma negociação de mais de 1 hora, tentando convencê-lo a ir trabalhar na minha terra. E aí, com muito custo, ele foi desarmando e foi. E quando chegou na casa que a gente morava, ele logo foi para o quintal e o que ele fazia no valão, ele fazia lá no quintal, enterrando lixo e tal. Ele se vestia com resto de lixo, sacola e tal. E eu levei para ele um prato de comida e ele despejou a comida no chão e comeu do chão. Então, era um homem totalmente desumanizado, não tinha mais característica nenhuma humana. Ele morou no quintal de casa uns 6 meses, né? Comendo no chão, plantando lixo, dormindo no canto, vestindo de saco, mas pelo menos ali ele estava protegido por um muro e a gente estava ali para dar comida e tal. Depois de muito tempo, um dia ele falou assim, ele me chamava de patrãozinho. Ele falou assim, patrãozinho, o senhor não pode deixar eu tomar um banho aí na sua casa? Eu, claro, vamos lá. E aí ele entrou, só jogou uma água, voltou, pegou a sacola, o saco de lixo, vestiu de novo e foi plantar de novo. Depois de mais ou menos uns 6 meses, eu cheguei em casa e ele estava lá sentado na mesa, comendo, com garfo, no prato e tudo, e todo mundo em volta olhando ele comer. E aí ele olhou, agradeceu, e aí ali eu pensei assim, valeu a pena a paciência, esperar que ele voltasse. E essas experiências foram me formando como pessoa, porque até quando eu vim para cá, minha primeira conversa com o bispo, ele disse assim, olha, você fez uma faculdade a mais, que é a faculdade da rua, faculdade da vida das pessoas. E essa experiência de ver, de certa forma, através do trabalho missionário, Deus resgatando essas pessoas que estavam morrendo, apodrecendo na rua, em missão, eu encontrei as pessoas nas situações mais extremas da vida. Eu acho que isso foi, de certa forma, uma preparação para que eu pudesse, em certo momento da minha vida, entender que o chamado que Deus fazia para mim era ser padre, mas que eu precisava dessa escola. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu seria um padre horrível, egoísta, cheio de si, com uma série de coisas, não que eu não seja assim em muitas situações, mas eu acho que aquilo que Deus me providenciou viver, me ajudou a ver a vida de forma um pouco diferente. Quando eu decidi vir para cá e começar minha caminhada no seminário, foi por entender que eu poderia ajudar mais pessoas se eu tivesse numa vocação e num lugar que me desse esse espaço. Lá eu continuaria fazendo o que eu estava fazendo, visitando a rua, cuidando dos moradores de rua, mas eu entendi que em algum momento Deus queria que eu, de certa forma, falasse um pouco disso para as pessoas, né? Levasse as pessoas a entender um pouco dessa realidade. Eu vim para a diocese, fiz o processo de formação, e quando eu concluí o meu processo de formação,
o bispo me chamou e ele disse assim, olha, eu queria que você trabalhasse na formação dos padres, porque eu acho que você tem muita coisa para contribuir nesse processo de formação, porque a nossa igreja precisa de padres que tenham uma experiência de Deus diferente, que estejam um pouco mais desprendidos de si. E eu aceitei, né? Eu acho que quando eu dei meu sim para Deus é para fazer o que fosse necessário. Ser padre para mim hoje é uma das coisas melhores da minha vida, né? Não é um peso e, pelo contrário, é algo que me faz muito feliz, porque eu tenho a possibilidade de tocar a vida das pessoas, as feridas das pessoas e levar um pouco de remédio para essas feridas em lugares onde talvez ninguém consiga acessar, mas que um padre consegue acessar, porque alguém que chega diante de um padre com o coração aberto coloca todas as feridas para fora. E eu sei que é Deus que toca, é Deus que cura, mas a gente pode ser um canal bom para isso. Então, falei, minha vida deu umas voltas, muitas voltas, mas eu sou muito feliz hoje por estar aqui, por viver o meu ministério hoje nessa cidade, no seminário. Para mim é uma alegria muito grande. E padre, por que o sacerdócio católico ele se subdivide em ordens ou congregações, né? Jesuítas, a que o senhor falou, franciscanos, beneditinos e por aí vai. Eu acho que há uma diferença aí. As divisões de ordem, elas estão relacionadas a carisma. Então, alguém que fundou uma ordem, uma congregação, era chamado por um carisma específico. Sim. Então, por exemplo, os dominicanos, eles têm o carisma de trabalhar o ensino. Então, eles vão se dedicar na vida, nas missões, a trabalhar com o ensino. Os carmelitas, eles têm um carisma mais de intercessão e de oração. Então, eles vão dedicar a vida a isso, a oração. Os franciscanos é uma vida de pobreza e serviço da comunidade e tal. E isso não tem nada a ver com o sacerdócio. É um carisma específico que Deus chama algumas pessoas para viver. O sacerdócio, na Igreja Católica, ele tem a sua raiz no sacerdócio de Cristo. Aquilo que Cristo realizou, ele chama alguns homens para continuar, para ser uma extensão dessa missão. Em síntese, o sacerdócio se divide em cura e serviço. Então, há uma operação de cura no sentido de cura de almas. Por isso que, por exemplo, o padre da catedral é o cura da catedral. Tem essa ideia de cura mesmo. Através dos sacramentos da cura, da confissão, da celebração da Eucaristia, da unção dos enfermos. E os sacramentos, ou aquilo que é serviço, também é uma dimensão do sacerdócio. Então, tanto o serviço com os pobres, com as pessoas de forma geral, mas também naqueles sacramentos que determinam serviço, o matrimônio, a ordem, né? Então, e o sacerdócio, então, ele só continua realizando essa missão que é do próprio Cristo. Bom, pensado dessa forma, dentro de um carisma, o sacerdócio se realiza amparado por aquele carisma. O que a gente mais conhece são os padres diocesanos, porque a igreja ela é estruturada de forma que em todo lugar há paróquias e dioceses. Algumas dessas paróquias são direcionadas por padres religiosos que estão ligados a um carisma, mas o sacerdócio em si está muito mais ligado ao bispo, à hierarquia, à missão de Jesus, do que a realização de um carisma em si. E o que é o ministério petrino? E é verdade, ou é verdadeira a afirmação de que Jesus fundou a sua igreja na fé e na pessoa de Pedro? A gente tem essa informação na própria Bíblia, né? Jesus
depois do testemunho de fé de Pedro, quando no capítulo 6 de João, Jesus ele termina aquele longo discurso sobre o pão da vida, e aquilo escandaliza muito as pessoas, e aí os discípulos também ficam escandalizados. E aí Jesus pergunta: e vocês querem ir embora também? Não tem problema de começar tudo de novo. E aí Pedro responde: mas aonde que a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Depois da ressurreição, quando Jesus aparece de novo a eles, e aí ele tem aquele diálogo com Pedro, né? Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo e tal. A partir dessas profissões de fé de Pedro, Jesus faz essa afirmação. O nome original de Pedro é Simão, que significa palha, coisa que passa. E aí ele fala: Simão, a partir de hoje você não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro, que significa pedra, rocha. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E a igreja e a teologia entende aí esse primado petrino, que é: Jesus escolheu 12, mas escolheu um para estar à frente deles. O Evangelho dá testemunho disso. Depois os Atos dos Apóstolos dão testemunho dessa missão de Pedro como alguém que vai confirmando a fé das pessoas. As cartas de Paulo também dão testemunho disso. Quando Paulo só está lá passando por uma dificuldade, ele fala assim: não, vamos a Jerusalém, vamos falar com Pedro, para que ele ajude a gente a discernir qual é o caminho. Então, nesses testemunhos da igreja nascente, a gente entende que havia uma primazia de Pedro sobre os outros, como uma autoridade que ajudava a confirmar: isso é fé, isso não é, esse é o caminho, esse não é. A igreja se funda sobre os apóstolos. Jesus escolheu 12. Ele chamou mais gente, né? No Evangelho tem a passagem dos 72 discípulos. Ele envia 72. Mas ele chama eles todos e escolhe 12. E dá a eles o nome de apóstolos. E sobre esse fundamento ele funda a sua igreja. A teologia católica diz que existe uma sucessão apostólica, que é o que garante que a igreja é a igreja de Jesus Cristo. A gente tem uma oração na igreja, que é a oração eucarística número 1, que é muito antiga, remonta a mais de 1000 anos atrás, e nessa oração existe uma citação assim, que vai falando os apóstolos: Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, fala o nome dos 12, quando termina os 12, aí começa Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano. Esses nomes são os sucessores de Pedro na sede de Roma. Pedro ele vai para Roma, ele morre em Roma e ele dirige a igreja de Roma. E porque ele morre em Roma, Roma se torna a igreja principal, vamos dizer assim, aquela que é referência para as outras. Os sucessores dele são esses que são nomeados na oração e que garantem que o ministério de Pedro continue. Então, hoje a gente tem o Papa Francisco, que é sucessor de Pedro na igreja de Roma, por isso que ele é bispo de Roma. Então, ele hoje é quem garante que o ministério de Pedro continue. Por isso que ele é quem confirma a fé, é ele que fala em nome da doutrina, mesmo que em cada diocese tenha um bispo e essa organização é um pouco independente, cada igreja é uma igreja, mas existe essa referência ao bispo de Roma e hoje o Papa Francisco como sucessor de Pedro. Um desdobramento reflexivo aí, talvez, do que o senhor falou. Na primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu que a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é a coluna e o fundamento da verdade. Essa igreja, Padre Richard, é a igreja como a gente conhece hoje, no senso comum, vamos dizer assim, quer dizer, a igreja de tijolos, a igreja de madeira, de vitrais. Essa igreja é o povo de Deus, é a comunidade, é o indivíduo enquanto santuário
do Espírito de Deus? Ou é tudo isso? O que é a igreja? E o que é o reino de Deus? Sempre fazem essa pergunta, né? O que Jesus anunciou? Jesus anunciou o reino de Deus. O conteúdo da pregação de Jesus é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é esse novo estilo de vida que ele inaugurou, que é pautado pelo amor, pela caridade, pela fraternidade. Isso é o reino de Deus. Então, o reino não é, e as parábolas dizem isso, né? Não é comida nem bebida, não está aqui ou não está ali, mas está nessa relação das pessoas que são conquistadas pela verdade. Santo Agostinho faz essa reflexão, né? Se Jesus é a verdade, e a verdade é maior do que as nossas certezas, então não é a gente que apreende a verdade, mas é ela que nos apreende. Porque pela lógica, aquilo que é maior sempre domina o que é menor. O reino é que inaugura esse estilo de vida. Por algum motivo, Jesus quis sistematizar isso. Jesus quis escolher 12, Jesus quis chamar os discípulos, e depois, no envio missionário, ele diz: ide por todo o mundo, anunciai a boa nova do evangelho, que é o anúncio do reino, e fazei discípulos meus todos os povos. Então, Jesus envia aqueles homens para que eles conquistem pessoas para o reino, fazendo discípulos de Jesus de todos os povos. O Concílio Vaticano II, nos anos 60, ele faz uma mudança de compreensão que eu acho que é importante para a gente entender isso. Até o concílio, existia uma definição de igreja, que era: a igreja é uma sociedade perfeita e hierarquicamente instituída. Isso era igreja, antes do concílio. O concílio faz uma inversão e define igreja como povo de Deus a caminho. Há uma mudança brusca aí, porque existe hierarquia na igreja? Existe. Mas o Papa, o Bispo, o Padre, o fiel leigo, todo mundo é povo de Deus. Isso não foi uma invenção do concílio. Santo Agostinho, lá no século IV, já dizia isso. Com vocês eu sou povo, para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão, né? Como todos. Então, o que é a igreja? A igreja é povo de Deus. São todas essas pessoas que se identificam com o reino e que alinham a sua vida a esses valores do evangelho. Eu acho que é muito pobre pensar a igreja como parede, como tijolos. Eu acho que isso é só uma expressão externa daquilo que a gente tem dentro. Às vezes a igreja ela só transparece o nosso desejo de grandeza e de poder, porque é o que a gente tem dentro para pôr para fora. O prédio, a parede, aquilo que a gente chama de dignidade que a gente dá para Deus, na verdade agrada mais a nós do que a Deus. Porque o que Deus espera de nós? O salmista vai dizer: um coração contrito e arrependido. É esse o verdadeiro culto. É essa a igreja. Mas eu acho que é errado dizer que a igreja é esse indivíduo que faz a experiência. Porque a igreja sempre pressupõe comunhão de pessoas. Deus é trindade, a gente acredita num Deus que é trindade, que é comunhão. Jesus, ele quis que a experiência do amor fosse vivido em comunidade. Naquilo que a gente sintetiza como o rito que ele deixou por excelência, era uma ceia que tinha pelo menos 13 pessoas. Então, a experiência de fé de Jesus é sempre em comunidade, né? Existe a experiência pessoal, mas ela se consolida na vida de comunidade. E é tentador hoje essa ideia de uma experiência de Deus individual, pessoal. Eu rezo aqui na minha casa, eu me confesso aqui com Deus direto, eu não preciso dos outros. Na verdade, a gente está cultuando só a gente mesmo, né? É o que, não vou me lembrar agora o nome do filósofo, mas ele diz assim que o Deus de hoje é criado à nossa imagem e semelhança. Né? Se o Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, hoje o homem do nosso tempo, ele cria Deus à sua imagem e semelhança. Então,
Qual é o Deus que me agrada? É o Deus que tem esses contornos aqui. Se ele serve, eu leio um pensador que é o Sloterdijk, que é vivo, não sei se você já leu alguma coisa dele. Ainda não. É muito bom, é um alemão. E aí ele diz assim, olha, a gente vive no tempo do monstruoso. O monstruoso é esse individualismo tão forte que eu crio um mundo de sentidos para mim e eu coloco para dentro do meu mundo de sentidos só o que faz sentido para mim. Então, se Deus faz sentido nesse meu mundo, ok, tem espaço para ele. Se não faz, eu tiro ele como tiro alguma coisa da prateleira. E aí eu vou colocar alguma coisa no lugar. Então, às vezes é o culto ao dinheiro, às vezes é o culto ao prazer, às vezes é o culto ao consumismo, às vezes é o culto só a mim mesmo, né, ao egocentrismo. Mas é o que faz sentido para mim. Então, essa experiência de fé não pode ser chamada de igreja. Porque igreja pressupõe partilha, comunhão, sair de si. O amor pressupõe sempre alguém que ama e alguém que é amado. Então, é uma experiência que se faz em comunidade. O padre, tocando agora um pouquinho na Reforma Protestante, que trouxe a ideia da sola escritura, é assim que fala? Uhum. Sola escritura, quer dizer, somente a escritura, né? Somente a Bíblia basta, somente a Bíblia é suficiente. E já para a fé católica, o senhor me corrija se eu estiver errado, Deus se revela com o mesmo grau de verdade por 3 vias, que são os textos sagrados, o magistério da igreja e a tradição apostólica. Então aqui estaria uma das diferenças principais entre a Igreja Católica, Apostólica Romana e as demais igrejas protestantes? Acredito que sim, né? Lutero, ele funda o protestantismo nos 3 soles, né? Só a escritura, só a graça e só a fé. A gente sempre, quando reflete isso, pergunta, o que veio primeiro? A tradição ou a escritura? A escritura é fruto da tradição, né? Aquilo que é codificado, primeiro foi falado, primeiro foi transmitido. O Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, demorou 10 séculos para ser escrita, né? Era um conjunto de tradições orais que em algum momento foram codificados, e mesmo essa codificação é imperfeita, porque tem livros do Antigo Testamento que demoraram 600 anos para ser compostos. Então são fragmentos de algumas tradições. Não é diferente do Novo Testamento, né, que começa com a pregação de Jesus, o testemunho dos apóstolos. Quando São Paulo escreve as cartas, são cartas de orientação para as comunidades. Ele não tem noção de que aquilo é um livro sagrado. Tem carta que é bilhete, né? Tem a carta de São Paulo a Filémon, por exemplo, não dá meia folha, porque é um bilhete. Olha, tem um escravo teu que estava preso comigo, ele está sendo solto, ele está voltando, eu não quero que você trate ele mais como escravo, porque você foi conquistado por Jesus e ele também. A partir daqui vocês são irmãos. Não existe mais essa relação de patrão e escravo. É um bilhete, mas que tem ali um ensinamento profundo. Essas cartas, elas começaram a ser lidas na comunidade como tradição oral daquilo que é o ensinamento dos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, que testemunharam a ressurreição e que anunciaram isso. Chega um tempo que esse povo todo morre. E aí? Quem é que vai contar para a gente as histórias de Jesus? Quem é que vai dizer para nós esses testemunhos? A gente precisa transformar isso em livro. E aí começam a aparecer os primeiros livros, os primeiros evangelhos, e aí, só que, como a gente, né? Se tem uma notícia, cada um sai espalhando de um jeito. Alguns vão falar mais próximos do que é o verdadeiro, outros vão florear um pouco mais. Então, nesse período da escrita, aparecem livros de todos os tipos, né? E em algum momento a igreja vai ter que dizer, ó, isso daqui é verdade, isso daqui tem verdade, mas tem muita coisa aqui no meio que é invenção, que é floreio, que é o que a igreja chama de apócrifos. Então esses livros começam a ser compostos e tudo, e só no século IV
é que a igreja entende que é preciso fazer uma síntese disso e dizer, ó, isso daqui é o texto oficial, isso daqui é Bíblia, e isso não é. O Papa da época dá a missão a São Jerônimo de traduzir os textos, que eram hebraico, aramaico e grego, para uma língua só, que era o inglês da época. Vamos traduzir numa língua que todo mundo consiga ler. E aí há essa primeira codificação da Bíblia em latim, que era a língua oficial do Império e a língua mais falada no mundo na época. E aí há essa codificação do texto, e aí pela primeira vez tem um livro. Então esses são os livros da Bíblia, né? E esses não. Por quê? Porque eles não têm elementos que fazem deles credíveis. Não tem tradição, não tem uso litúrgico, tem poucas cópias. Esses outros não, está muito difundido. Todas as igrejas usam, então essa é a Bíblia. Isso foi por quase 1.300 anos, né? Essa Bíblia que a igreja chama de Vulgata, né? A Vulgata de São Jerônimo. Por que Vulgata? É a palavra de Deus escrita numa língua vulgar. É a língua comum, a língua do povo. A reforma, Lutero não é o único que questiona a igreja da Idade Média. Há outros, né? Há o Erasmo de Roterdã, por exemplo, que faz críticas tão pesadas quanto as de Lutero, né? Tem aquele livro dele, Elogio da Loucura, que ele tece críticas muito pesadas, as mesmas coisas que Lutero critica. Acho que a diferença é que Lutero teve apoio político no seu movimento. Havia a insatisfação dos reis, porque o Papa era o soberano do mundo, ele tinha que confirmar tudo, e isso já desagradava a Europa. As críticas de Lutero são honestas, a crítica das indulgências é verdadeira, existia abuso, a impostura do clero na época era uma coisa muito pesada, né? Há um período ali antes da Reforma Protestante que quando a gente estuda história da igreja a gente chama de pornocracia, que era a promiscuidade do alto clero, da Santa Sé, já era uma coisa tão absurda que ninguém levava a sério. A igreja precisava de reforma. Talvez Lutero só entendeu que essa reforma se dava fora daquela sucessão dos apóstolos, daquele ministério petrino, que era o que garantia a ligação da igreja aqui com os apóstolos lá. Então, quando ele diz só a escritura, é porque ele não via que existia autoridade da igreja, do magistério, para definir em questão de doutrina. Se é só a escritura, não tem tradição, não tem magistério, não tem santos padres, não tem Santo Agostinho, apesar dele ser agostiniano e o protestantismo ter uma base agostiniana muito forte, não tem São Tomás, não tem nada disso, é só a escritura. Para mim, o erro de Lutero foi não explicar como isso funcionaria, porque para Lutero a interpretação era pessoal. Então, se eu não preciso da igreja para interpretar as escrituras para mim, ela é pessoal. Cada um abre a Bíblia, lê, interpreta como quer. Só que isso gera muita confusão. E aí há a necessidade, então, dos pastores que fazem a interpretação. Mas quais são os critérios dessa interpretação? O grande mérito do protestantismo foi forçar para que a palavra de Deus continuasse sendo em língua vulgar, porque o latim passou a ser uma língua de elite. Era a língua da igreja, ninguém falava latim, ninguém entendia. E aí a Bíblia era latim, os textos litúrgicos eram latim, a missa era em latim, ninguém entendia mais nada. Lutero pegou o texto em latim, traduziu para o alemão, e a partir daí em todas as línguas. Então, o conhecimento das escrituras no meio protestante avançou muito, porque aí houve no meio protestante muito teólogo sério que se debruçou sobre uma exegese verdadeira da Bíblia. A Igreja Católica só foi ver esse atraso no século XX. Foi começar esse movimento de interpretação
e o primeiro texto aprovado, traduzido em outra língua, só veio depois dos anos 60. Então, a Bíblia só foi ser traduzida no meio católico depois dos anos 60 do século XX. Então, com um atraso muito grande. Mas a Bíblia, sem o respaldo da tradição, ela perde a força, porque o que garante que esse texto é verdadeiro é aquele testemunho dos primeiros e aquilo que eles passaram de geração em geração. Também o trabalho que vem posterior, né? Dos copistas que foram fazendo cópias desse texto e fazendo com que ele chegasse. Talvez se não fosse a tradição, se não fosse esse trabalho da igreja, no século XVI não teria nem Bíblia, não teria chegado nenhum texto. A igreja seria realmente só um clubinho, né? Mas é a tradição que garante isso. E a força do magistério para a Igreja Católica é porque a sucessão apostólica dá essa autoridade. Jesus investiu os apóstolos dessa autoridade. Que o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Vocês vão pelo mundo, vocês vão anunciar o evangelho, vocês vão fazer discípulos meus todos os povos. Então foi Jesus que deu essa autoridade. Então o magistério é a autoridade de Jesus, não do padre, não da pessoa, que na história vai ajudando o povo de Deus a entender, olha, é por aqui, não por aqui. Mas isso tudo é vivo, não é a tradição da igreja não é uma xícara na casa da avó, aquela coisa antiga que a gente tem que guardar, mas é essa coisa que vai passando de geração em geração. Eu gosto de comparar com corrida de que vai passando o pauzinho assim, sabe? Bastão. De bastão. Porque na minha parte do caminho eu pego tudo isso e tenho a responsabilidade de levar até a próxima geração. Alguém fez isso antes de mim. Alguém recebeu toda essa doutrina, todo esse conhecimento e carregou isso durante a vida e passou para frente. Então, isso é tradição e magistério, sabe? É essa corrida em que cada um pega a sua parte do caminho, leva tudo isso para frente, sempre com esse critério. Precisa estar alinhado com a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Quanto mais próximo de Jesus eu tiver, mais eu vou estar próximo da verdade. Quanto mais a minha experiência de fé se distanciar do Jesus de Nazaré verdadeiro, menos eu vou estar com a verdade. Padre, um tema polêmico, a questão da existência ou não do demônio. Está aí na mídia, né? Está sendo muito divulgado, muitos padres exorcistas dando entrevistas, escrevendo livros. Padre Gabriele Amorte ficou mundialmente conhecido, né? Fizeram até um filme aí. O Papa Francisco também afirmou que o diabo existe, ele é real. No entanto, tem uma certa linha teológica que vai dizer que o diabo é um instrumento de linguagem apenas. Frei Leonardo Boff até disse uma afirmação que, claro, gerou um desconforto em muitos. Ele falou que o diabo é uma invenção humana. O diabo existe, padre? Olha, com a igreja e a doutrina da igreja, o diabo existe. Tem um filme, não sei se você viu, que é O Ritual. Tem uma fala nesse filme que eu acho que é bem certeira. Ele diz assim: você quer tirar a fé da pessoa? Comece dizendo para ela que o diabo não existe. Porque se eu não acredito que o diabo existe, esse é o primeiro passo para eu chegar à conclusão de que Deus também não existe. E nada de sobrenatural existe. É lógico que a teologia ela tem uma forma de explicar o mal, o maligno e o diabo que às vezes está bem distante daquilo que é o senso comum e que é a construção das pessoas, que está muito mais amparado por Hollywood, por Dante Alighieri, do que pela doutrina, do que pelo evangelho. Então eu acho que é preciso fazer uma interpretação correta, né? Dante fez um bem imenso
para a literatura e um mal gigantesco para a teologia. Porque hoje as pessoas acreditam o inferno na visão de Dante, não na visão da Bíblia. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é o inferno, ela vai descrever o inferno de Dante. Se perguntar para qualquer pessoa como é o castigo no inferno, ela vai descrever o inferno de Dante. E aí, as pessoas juram de pé junto, como a gente diz aqui, né, que isso está na Bíblia. Não, está lá no Apocalipse. E aí, quando a gente vai estudar a Bíblia, o Apocalipse, vai ver como que a Sagrada Escritura descreve o inferno, descreve o castigo, não tem nada a ver com o inferno de Dante. Mas no imaginário das pessoas é mais fácil eu me convencer disso, mesmo que tenha elementos pagãos no meio, né? Mesmo que no meu inferno componha um barqueiro que atravessa as almas e que tem que pagar alguma coisa lá, ou que compreenda o inferno como círculos e cada círculo é um castigo e é uma forma de punição, bem aos moldes do Alto da Compadecida, quando abre a porta e está lá os diabinhos tudo pondo fogo e espetando as pessoas. Então, existe essa distância, né, entre a teologia e o imaginário popular. Falta muita compreensão, mas a teologia não nega a existência do mal, porque é bíblico, porque está na Sagrada Escritura. Eu tive um professor que dizia assim: anjo não existe, anjo é figura de linguagem. E aí ele conseguia provar isso, né, na figura de linguagem. Mas aí a gente volta nisso, tira a fé da pessoa numa coisa. Eu sempre digo que a doutrina é igual uma parede, você tira um tijolinho e desmorona todo o resto. Tira esse tijolo, logo não sobra mais nada. Então, aquilo que a gente não consegue explicar, a gente chama de mistério. Diante do mistério, a gente não consegue fazer muitos raciocínios. A gente só se dobra. E eu não quero chegar lá e ter que conhecer o diabo para saber, não, ele existe de verdade. Existe muito teatro, né? Também, né? Eu acho que põe muita coisa na conta do diabo que ele deve ficar rindo de algum lugar, dizendo assim, ó, essa criatividade aí não é minha, não. Existe muito teatro em volta disso. Existe muito misticismo. Eu sou muito crítico de uma vertente da Igreja Católica hoje que transforma tudo em batalha espiritual. Tudo é uma guerra. E é uma guerra perdida, porque o diabo já venceu. Então a gente tem que se armar de todo jeito possível, porque o diabo já venceu. É uma experiência de fé muito pequena, muito negativa, e atrai muitas pessoas, porque o que as pessoas gostam mais de carregar na vida é sentimento de culpa. Então, se eu encontro uma experiência de fé que reforce em mim o sentimento de culpa, o medo, então eu preciso estar aqui com o meu terço na mão, com o meu alho de pendurado no pescoço, porque senão daqui a pouco eu vou para o inferno, que Deus vai mandar para o inferno. É uma experiência de fé muito negativa, né? Eu acho que a beleza do evangelho é que Jesus inverte tudo isso, né? Onde que está quem te condenou? Não tem ninguém. Então eu também não te condeno. Levanta daí. Vida nova. Vai em frente. A experiência de Jesus é muito mais positiva do que negativa. Quando Jesus bate o chicote, não é para falar do diabo, não é para falar... É para dizer as coisas erradas que a gente faz, né? Vocês estão transformando a casa do meu pai numa casa de comércio. Está errado. Não pode ser assim. Mas é uma experiência muito mais positiva, né? Do vinde a mim, do trazei os vossos fardos e eu vou ajudar vocês a carregar. E essa experiência de fé hoje é démodé, porque as pessoas preferem mesmo a batalha, e o diabo que está de cá, o anjo que está de cá, e essa guerra que a gente está aqui no meio, a gente não pode fazer nada, que é espiritual, mas a gente está aqui, né? E infelizmente hoje é o tipo de experiência religiosa que mais atrai as pessoas. Caminhando já então para o final da entrevista, padre, eu citei aqui o Frei, não sei se posso chamá-lo de Frei ainda, né? Leonardo Boff,
Mas ele tem um irmão que é frei ainda, o Clodovis. Clodovis Boff. E ele escreveu uma vez o papel de Maria. Abre aspas aqui. O papel de Maria na história da salvação pertence ao plano de Deus. Deus veio até nós por meio de Maria. É por meio de Maria que nós vamos até Deus. Essa é a lógica de Deus. E aí nós lemos também lá no Evangelho segundo São Lucas, né? Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria, palavras de Maria. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Falta muito para isso acontecer, padre, na sua opinião? Olha, essa fala de Maria, ela se explica no versículo seguinte. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por quê? Porque o poderoso fez em mim maravilhas. O centro é sempre Deus. Maria é um canal, mas um canal que traz Deus. É um canal que nos leva a Deus, né? Toda experiência de devoção mariana que afasta de Deus ou de Jesus é equivocada, né? Esses dias eu falava um pouco sobre isso e dizia assim, olha, se ela pudesse, ela ficaria escondida para que Deus aparecesse. Mas também há aquela parte do evangelho que Jesus fala que uma luz não é acesa para pôr embaixo da mesa, é para brilhar aqui em cima e atrair as pessoas. Eu acho que a verdadeira experiência de Nossa Senhora, e o Leonardo Boff ele acerta muito quando ele diz isso, é esse entendimento de que Deus quis se valer de uma mulher para chegar até nós. Talvez porque se ele viesse direto a gente não daria atenção. Por mais que a gente seja do espetáculo, a gente duvida do espetáculo. E aí Jesus ele quis se despir do espetáculo. Então ele se reveste de carne humana, de jeito humano, de um jeito simples, para chegar até nós meio que, como São Paulo diz, né, meio que as apalpadelas, né, para que a gente não se assustasse. É mais fácil entender isso quando vem por intermédio de uma mãe. Talvez porque para nós seja mais fácil entender a nossa relação com Deus se a gente vai por esse meio também, né? Tem um livrinho do Montfort que chama A Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que ele dá um exemplo que é bem bacana. Eu atualizo esse exemplo dizendo uma coisa que é muito próxima de nós. Quando a gente precisa pedir alguma coisa para o pai da gente, a gente não vai no pai direto. A gente vai na mãe, porque a mãe tem o coração mais mole, e fala assim, mãe, fala com o pai para ele me dar um dinheiro, porque estou precisando de um dinheiro. E aí a mãe vai, e a mãe com o jeito dela, fala assim, olha, dá um dinheiro, ele está precisando. Aí o pai amolece o coração e dá o dinheiro. Se a gente for direto no pai, a resposta é não, de imediato. São Luís usa um exemplo parecido com esse para dizer que não é que a gente não possa ir direto até Deus, mas ele quis nos dar um caminho que fosse mais materno para que a gente se sentisse mais confortável diante dele. Para que a nossa relação com Deus não fosse uma coisa dura, aquela coisa distante, o Senhor aí e eu aqui. Quando essa relação é intermediada por um sentimento materno, a gente se sente mais confortável. Deus não há diferença, Deus nos ama com amor incondicional, com coração de mãe, né? Mas a gente tem dificuldade. Como é que a gente pinta Deus? A gente pinta Deus como um pai distante de nós. Porque para a gente chamar Deus de pai, por mais que seja melhor do que chamar de Todo-Poderoso, ainda é distante. Se a gente chamasse Deus de mãe, talvez a gente não precisasse de uma mãe para nos aproximar de Deus. Mas a gente precisa desse intermédio. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Eu acho que quando o mundo reconhecer que Deus é o centro da vida das pessoas, aí esse dia vai acontecer. Mas enquanto o mundo não se convencer de que precisa de Deus, não do Deus lá do mercado, Deus objeto que cabe no meu mundo, mas o Deus verdadeiro, a gente ainda tem muito que rezar e
Ainda falta chegar naquele fim de mundo, né? Que Jesus fala aí, de até os confins anunciar. Ainda falta muita gente para conhecer Jesus de verdade, para conhecer o Evangelho. Tem muito católico que não conhece isso ainda. Tem muita gente de missa diária que não conhece Jesus. Tem muita gente de experiência de igreja, mas não experiência de Deus. Então a gente ainda tem muito que anunciar. Falando em legado, eu vou ler aqui uma frase do Papa Francisco. Jesus vos chama a deixar a vossa marca na vida. Uma marca que determine a história, a vossa história e a história de muitos. Qual é a marca que o senhor gostaria de deixar na vida, na sua vida e na vida de muitos, Padre Richard? Eu tenho um sonho pessoal e eu acredito que se essa marca ficar, eu vou sair muito feliz dessa vida. Né? Eu prezo muito pela simplicidade de vida. Né? Eu acho que combina com aquilo que eu aspiro. Eu tento impregnar minha vida assim. E eu tento levar as pessoas a entender que a experiência de fé pode ser menos complicada. Pode ser mais simples, pode ser mais positiva. Só assim a gente consegue entender que relação com Deus é relação de amigo, que não tem formalidade, que não tem hora marcada, mas que é aquela relação do amigo que a gente gosta de ligar, às vezes puxa a nossa orelha, mas a gente dá risada e segue em frente, que a gente sabe que pode contar a hora que a gente precisa. A gente só consegue desenvolver esse tipo de relação com Deus se a gente busca uma vida simples, descomplicada. Pessoas complicadas têm um Deus muito complicado. Então, eu busco isso, eu acho que pela minha experiência de vida religiosa antes, de busca de uma pobreza radical, eu busco viver isso na minha vida porque para mim faz muito sentido. Essa relação bem descomplicada com Deus, e que tem muita paciência com as minhas demoras, com os meus fracassos, com as minhas limitações, mas que não está com o dedo apontado para mim, sabe? Eu acho que para mim é reconfortante quando eu penso que Deus às vezes olha para umas cabeçadas que eu dou e dá risada, como um amigo meu daria, sabe? Já você é besta, olha por onde você está indo. Eu gosto de ver Deus dessa forma. Então, e eu acho que é isso que eu gostaria de deixar como marca. Padre Richard, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Correio Sudoeste. Sendo o senhor um sacerdote, olhando para essa câmera, deixe sua oração final. Então, gostaria de pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que alcance aquelas pessoas que mais precisam dessa bênção, dessa misericórdia. Cada um sabe das suas necessidades, cada um sabe da sua realidade. Tenho certeza que alguma coisa daquilo que a gente disse aqui ajuda a dar um sentido novo na sua vida. Então eu peço a bênção de Deus sobre esse lugar, sobre esse trabalho, sobre o Rodrigo, sobre todos nós que estamos aqui, e sobre você que nos assiste. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Deus abençoe.